Agora, não vai ficar numa situação de stress até à 1 da tarde. Mas se porventura sentir o chamado stress, a tal ansiedade, há solução para que possa gerir da melhor maneira esse e outro tipo de stresses. Por isso temos cá uma primeira convidada, Isa Silvestre. A doutora Isa Silvestre. Olá, Isa. Esta é uma palavra relativamente recente no nosso vocabulário. Nós sabemos o que é ansiedade, mas esta coisa do stress surgiu há já algumas décadas, mas é uma coisa recente. Como gerir o stress? Bem, é o tema para este seu livro, Sim, não é? Verdade. Ao longo de um ano, porque ao longo do ano as pessoas podem ter várias situações de stress. A ideia do livro, o livro está ilustrado com casos clínicos reais É e verdade. estratégias Vários casos comportamentais. de várias idades. Sim, de várias idades. E qual é o objetivo? É motivar o leitor a uma introspeção pessoal, quase que automaticamente identificando-se com os casos que são aí descritos, ou até associando a outras pessoas que lhe são próximas e procurando então a tal mudança desejada. Todos nós falamos muito do stress, o stress no trânsito, o stress de chegar a horas, o stress de cumprir com inúmeras situações da vida e muitas vezes o stress é algo que é incontornável, que acontece, está lá presente durante o dia-a-dia. Gerir esse stress. Isso mesmo. Vamos lá ao stress do trânsito. Aliás, cada vez mais as pessoas são menos civilizadas a conduzir, não é? Portanto, stress do trânsito. O microfone está a falhar. Qual dos microfones? O meu ou o da convidada? É o meu? Então tragam-me o micro... Está aqui onde? Só um momento. Está aqui, sim senhora. Vou falando para este. Não se preocupem, depois quando for possível nós veremos o que é que se passa com o meu microfone. Isto por acaso é uma coisa que não é hábito acontecer. Ora, por acaso até nem é. Não é muito frequente, não. Falemos da situação do stress no trânsito. As pessoas têm cada vez menos paciência para conduzir, para andarem com filas de trânsito. Como gerir isto? O ideal é sempre a gestão de tempo. Aí a estratégia mágica, entre aspas, será a gestão de tempo. Sair mais cedo de casa. Sair mais cedo de casa. Planear melhor o dia-a-dia. Faz toda a diferença. 5 minutos nem ser 19 fazem toda a diferença. No entanto, este livro, Gerir o Anti-Stress, foi um livro pensado em situações do ano que nos são impostas por valores morais ou sociais, como a passagem de ano, como o Natal, que entretanto se aproxima, o stress das férias. O stress do regresso ao trabalho? O stress do regresso ao trabalho. Mas então diga-me lá, tu, entretanto podes estar a mexer em mim à vontade, é uma oportunidade única que tens de mexer num monstro sagrado do audiovisual. Vamos ao stress das férias. Então, mas as férias não é para combater o stress? As férias não devem ser uma época, 15 dias, um mês, uma semana que seja, para a pessoa distender-se? O ideal, as férias por norma são sempre muito desejadas por todos nós devido a essa situação, mas o que acontece é que muitas vezes, isto são casos que eu fui percebendo na clínica, o stress pré-férias, o planear as férias, o organizar as férias, as expectativas, a mudança dos ritmos que quando saímos de uma fase de trabalho e depois entramos de férias, as companhias que temos durante as férias, tudo isto, as despesas... melhor ir sozinho muitas vezes. Quantos amigos deixam de o ser nas férias? Acabam por ser causadores de stress. São fatores que são causadores de stress. Mas, Isa, permita-me que eu trate assim. Estava aí a falar da preparação das férias. Há stresses e stresses, porque há um stress que até pode ser criativo, inspirador. Por exemplo, estarmos a preparar as férias, a tal ansiedade das férias, se for, por exemplo, andarmos a pesquisar monumentos para ver, coisas interessantes para fazer. Esse pode ser, essa ansiedade, porque aqui stress é sinónimo de ansiedade, essa ansiedade pode ser benéfica. Sim, o stress pode ser uma coisa positiva, que é o stress que leva à criatividade, é o stress que leva a resolvermos de uma melhor forma as soluções, encontrar soluções mais agradáveis para os desafios e para os problemas do dia-a-dia. E como o Manuel Luís dizia no início, o importante é dosearmos os níveis de stress, porque quando este stress se torna negativo, acaba por ser nefasto, quer para a nossa saúde física e mental. Como controlar o stress, por exemplo, de um jovem, e os pais têm um papel a desempenhar, em vésperas de exames?
Essa é uma estratégia que também passa, que é apontada no livro, são ditas estratégias. Eu estou a pegar aqui em coisas do seu livro. São ditas estratégias, quer na preparação antes do exame, durante o exame e depois do exame, porque as situações de exame são causadoras, para além do stress, e como dizia há pouco, o stress, podemos, se analisarmos assim numa escala, temos primeiro o stress, depois as patologias de ansiedade e a seguir os ataques de pânico. Aí já estamos a falar de uma situação de ansiedade excessiva, em que para que não o é jovem, controlável, que não não é? muitas das vezes não é controlável, e daí ser muito importante as dicas para preparar o exame. Mas que tipo de dicas, por O exemplo? sono, por exemplo, é uma coisa fundamental, os métodos de estudo que o jovem vai usar. Há jovens, por exemplo, que usam as horas de sono para estarem a estudar. O que não é nada positivo. É errado, não é? É errado, porque o sono está mais que comprovado. É reparador? Que é reparador até da memória e consolida as memórias. Claro. De manhã As temos mais memória do que à meia-noite, por exemplo. Acaba por também nos permitir estarmos mais focados e concentrados nessa tarefa, que é fazer o exame e não ter as tais ditas brancas que são provocadas pela ansiedade. Há pais que ficam muito ansiosos, ficam muito em stress na preparação dos aniversários dos filhos. Sim. Sim. Como lidar com isso? Sim. Aí também, mais uma vez, tem a ver com a expectativa. Que tipo de festa é? Quem é que vai a essa festa? Querem que tudo corra bem, sem falhas, não é? E aqui é mais... neste livro, estes pais são convidados a mais uma introspeção pessoal sobre que tipo de festa é que querem organizar, para quem. Muitas vezes o que causa stress também são os convidados e as relações entre os convidados ou alguns conflitos familiares. Por isso é que eu não quis ter filhos, porque depois deram um stress danado. Stress de Natal. Há pouco falou-me de Natal e de Ano Novo. Que tipo de stress é que pode surgir de Natal? Vezes eu, Então não pode? Tem que se convidar aqueles familiares com os quais não nos damos o ano inteiro? Acaba por estar muitas vezes associado a isto, que é o que é que significa o Natal para nós, não é? Que valores é que atribuímos ao Natal? E está tudo muito, infelizmente está tudo muito deturpado, não é? Sim, os valores, a essência do Natal já se perdeu. O consumismo que temos. O consumismo não tem nada a ver com o Natal. Causa stress, não é? Claro. Causa imenso stress ir às compras na altura do Natal, entrar num centro comercial. A mim não me causa nada que eu não compro uma coisa que seja, portanto eu não gasto um tostão em compras de Natal. Mas há pessoas que vivem isso com muita ansiedade, não é? Sim. Tem a ver com aquilo que a pessoa atribui ao Natal, os valores que atribui ao Natal, o ter que conviver com alguns familiares que, por vezes, não se tem uma relação muito próxima. Outra dos capítulos que eu abordo no livro é como planear o Natal em famílias em que os pais estão separados e aí como comunicar às crianças e planear com as crianças esse Também há aqui um Natal. capítulo muito interessante. É claro que eu agora ficaria aqui amanhã toda a falar deste livro. O melhor que tem a fazer realmente, e é uma sugestão do Você na TV, é comprar o livro Gerir um Ano de Stress. Há aqui um capítulo muito interessante que é gerir a ansiedade, o stress, certamente um período dramático após a perda de alguém na família. Sim, sim. Como fazer essa gestão? Isto também depende muito de pessoa para pessoa, não é? Depende muito de pessoa para pessoa, mas acima de tudo o meu objetivo foi que o leitor tivesse conhecimento, tivesse consciência das emoções que são vividas num processo de luto. Que, por exemplo, a raiva, que por norma nós achamos que um processo de luto está apenas associado à tristeza, a raiva é um sentimento que existe no processo de luto. E pode estar associado à tristeza, não é? Pode estar associado à tristeza, à revolta. É a revolta. E o tempo? A não aceitação. Sem dúvida. O tempo ao processo de luto também é variável de pessoa para pessoa e de acordo com quem é que se perdeu, como é que foi a morte dessa pessoa, da pessoa que perdemos. Aliás, muitas vezes esse percurso até ao dia da morte é um percurso muito violento em termos de stress, não é? Junto de familiares que estão a acompanhar, por exemplo, uma pessoa doente. Sim, uma pessoa doente ou então uma morte inesperada. Pois é. Também acaba por ter grandes influências sobre o processo de luto. Aqui neste livro, portanto, estão apontadas várias soluções para as ansiedades do dia-a-dia. Eu acho que se nós soubermos gerir o nosso stress, vivemos mais felizes, sem não dúvida. É? E usufruímos mais do dia-a-dia. Do dia-a-dia. Isa Silvestre, muito obrigado. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Primeira sugestão de leitura no dia de hoje, mas haverá mais. Deixe estar, já vem a buscar.